Fala pessoal, bora então para a nossa última parte sobre a coluna vertebral, tá bom? Vamos continuar falando das patologias e hoje nós vamos falar sobre a estenose espinhal e daqui a pouquinho a hérnia de disco, tá? Então, estenose, o que significaria esse termo aí? Diminuição dos discos, tá? Eles perdem a sua flexibilidade e a capacidade de responder às cargas mecânicas, ou seja, a gente vai ter menos poder de flexão de corpo, extensão, flexão lateral, rotação, tá? Então isso vai deixando a gente mais rígido. Os ligamentos perdem elasticidade, causando desalinhamento das vértebras. Lembrando lá, um dos desalinhamentos comuns é aquele que a vértebra vai para frente, chamado de espondilolistese, tá? Que está no vídeo anterior. Isso leva à redução do espaço das estruturas neurais, ou seja, aquele forame que tem das vértebras, onde os nervos passam, onde passa a medula espinhal, ele também é reduzido, tá? Ou seja, a compressão nos ligamentos pode acontecer de forma maior. Isso tudo aqui, essa aqui é uma doença geralmente de degeneração pela nossa idade, tá bom? Outro tipo é a estenose lombar, que é a redução do espaço do nervo lombo sacral, tá certo? Nessa compressão dos nervos podem acontecer duas coisas, o que chamamos de parestesia e paresia. Qual que é a diferença entre uma e a outra? Parestesia, alteração na sensibilidade. Formigamento, queimação, latejamento, de repente sua perna fica fria, tá? Tá acontecendo isso, o dedinho mindinho ficou gelado, de repente não sabe por quê. Procura o médico, pede para analisar a coluna de vocês, porque provavelmente possa estar aqui o problema, tá certo? Provavelmente, tá? E a paresia é a diminuição de força. Isso aqui normalmente é dolorido. Então a gente perde a força de levantar o corpo, a força de flexionar o corpo. Então toda vez que nós fizermos modalidades como pilates, alongamento, yoga e de repente a gente se encontra num movimento e sente dor, conversa com o professor, espere o exercício posterior ou repete o exercício anterior da aula. Mas não insista na dor, porque se você tem estenose, isso é uma doença geralmente de pessoas com idade mais avançada, mas isso não impede de pessoas com 17, 20 anos terem, tá bom? Tendo isso, observa bem o movimento e tenta não fazer mais esse movimento para que vocês não acentuem isso, tá? Existem vários movimentos, várias modalidades que a gente pode evitar que a doença venha a aumentar, tá bom? Então, por exemplo, se o meu tronco à frente dói, eu farei trabalhos mais para alongar, flexão lateral para o outro lado e evitar essa flexão. Geralmente dói nas rotações, então eu evito movimentos que me façam rotação. Isso em toda e qualquer modalidade esportiva ou de atividade física, tá bom? Olha só a estenose aqui, ó. Nós temos o forame aqui e o espaço onde passa o nervo, né? Então você imagine aqui que o corpo aqui foi cortado de cima, cortado aqui, e a gente está olhando de cima para baixo. Então isso aqui é um espaço normal. Aí nós temos aqui um espaço reduzido, aonde o osso começa a comprimir a medula ou o nervo aqui, ó. E isso causa uma inflamação
e é um processo bem dolorido. Tá? Vamos lá, nossas hérnia de disco, a mais comum, a doença degenerativa mais comum da nossa coluna, tá bom? Os discos eles são constituídos por um anel fibroso e um anel central elástico, o núcleo pulposo. O que seria isso? Ele é bem molinho, tá? E esse anel ele tem várias camadas em que ele tem sua rigidez. A gente consegue esticar, a gente consegue apertar e ele sempre volta para a posição inicial, tá bom? Esse anel fibroso pode passar por lâminas e extravasa para a parte posterior da coluna, surgindo uma hérnia. Ou seja, o núcleo pulposo dos anéis que nós temos em volta do disco, esse núcleo ele pode se locomover para frente, para o lado ou para trás. E isso vai determinando que tipo e qual grau de hérnia de disco vocês têm. E cada grau tem um nomezinho que a gente já vai ver, tá? Então, ó, pode ser lateral, posterior, anterior. E 90% das hérnias ou protusões ocorrem na região L4, L5 e S1. Lembra lá na palestra da parte 1 da coluna que eu falei que as vértebras lombares elas são maiores que as vértebras da cervical porque sustentam mais peso no nosso corpo? É exatamente por isso que 90% das hérnias estão localizadas nessa região. 90% dos problemas com hérnia atacam o nervo ciático, porque o nervo ciático tem a sua inervação nessa região, tá? Olha aqui, ó, as fases da hérnia de disco. Quando o disco só ocorre um abaulamento nele, só uma mexida nele, a gente chama de degeneração discal ou protusão, tá? É o que a gente chama de início de uma hérnia de disco. O prolapso vem aqui, ó, quando alguns dos anéis fibrosos do disco vertebral já estão começando a se romper e esse núcleo pulposo começa a sair. Isso aqui no exemplo está indo para a parte posterior, tá? Lateralizado aqui e posterior, tá vendo? Mas poderia ser anterior, poderia ser só para cá, tá bom? Mas geralmente vem vindo para trás, que ocorre, ó, diminuição do forame do disco vertebral, comprimindo já a nossa medula espinhal, tá? Começa aqui, isso aqui pode ter dor, algumas pessoas mais sensitivas têm dor já nessa fase, outras nem tanto, tá? Aí nós vamos para a fase 3, ó. A fase 3, quando já não, aqui ainda tem disco, né? E aqui já não tem mais disco. Então o núcleo pulposo já extravasou esse disco. Aqui geralmente ocorre um processo inflamatório, bastante severo já, e tem também às vezes alguns derrames, porque essa parte do núcleo do disco vertebral, as partes mais externas, elas têm bastante irrigação sanguínea, tá? Então, aqui pode acontecer algum tipo de derrame. E a última fase da hérnia de disco é o que chamamos de sequestro, quando ocorre o rompimento de todo o disco vertebral aqui e o núcleo extravasa para fora, tá? E aqui é um processo bem dolorido, às vezes há necessidade de cirurgia, na maioria dos casos os médicos optam por fazer cirurgia e aqui geralmente a pessoa sente muita dores, sentado, de pé, deitado, tá? Que é difícil de trabalhar com essas pessoas. Então, geralmente, dessa fase 3 para a fase 4, os fisioterapeutas são os profissionais mais capacitados a trabalhar com essas pessoas, tá? Ou um trabalho em conjunto com fisioterapia e educador físico, tá?
E aí a gente tem assim, ó, dermátomos, né? Que é um termo que se refere a uma área inervada pelos axônios sensitivos dentro de cada nervo segmentar. O que isso significa? Nesse desenho aqui, ó, cada vértebra, cada espaço onde tem um disco vertebral, da C3, C4, C5, os nervos que saem dessas vértebras, eles são responsáveis por essa região aqui, ó. Então a C3 por essa região superior do pescoço, a C4 pela região mediana aqui, ó, do pescoço e já começando um pouquinho mais o ombro, a C5 já vai para o ombro e para os braços. Aí nós temos cada vértebra da torácica responsável por uma região do tronco. As últimas vértebras aqui, ó, as lombares, ó, responsável por essa região da pelve. L2 aqui, L3. Então, por exemplo, uma pessoa tem problemas, sente latejar essa região, sente desconforto na parte interna da coxa, possivelmente está tendo alguma patologia que a gente conversou na parte 2 e na parte 3, tá? Dos nossos vídeos e está relacionada a essa região aqui, tá bom? Ó, L4, L5 que vão até lá o pé, ó, onde o nervo ciático passa e inerva essa região. Então, é isso que é a parte de dermátomo, as regiões que cada vértebra, cada nervo que sai daquela vértebra é responsável pelo nosso organismo, tá bom? Então a gente fica por aqui nessa parte de coluna, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa explicação breve sobre a coluna vertebral e algumas patologias que nós temos. Melhores atividades físicas para proteger a coluna são pilates, yoga, alongamentos e RPG. A musculação bem feita também protege a nossa coluna, tá bom? Natação é excelente para qualquer tipo de desvio postural da nossa coluna. E é isso aí. Beleza, pessoal? Muito obrigado. Até uma próxima. Valeu!